Ainda de pé, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Livro de Josué, capítulo 24, verso de número 14 e verso 15. Josué, capítulo 24, verso de número 14 e verso de número 15. Diz assim a boa palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje é um dia especial para todos nós, porque estaremos escolhendo os nossos líderes para o nosso município, né? Estaremos escolhendo aqueles que vão nos representar na Câmara dos Vereadores, ali, junto com o prefeito, e escolher. Ontem eu estava em casa, de repente escutei um alvoroço na rua, uma correria na rua, e aí era mais uma passeata que estava passando na rua. Muita gente, um grupo de bicicleta, outros de moto, outros de carro, e buzinando, gritando, e todos animados, todos felizes, todos estavam esperançosos que aquele candidato, aqueles candidatos que eles estavam torcendo por eles, podemos dizer assim, aquele candidato que eles estavam tendo esperança, né? Eles estavam passando ali e nós vimos que havia uma esperança muito grande daquelas pessoas que, quando esses candidatos se eleitos, eles entrassem para a prefeitura de Nova Iguaçu, eles iam melhorar, acredito, não só a vida do município, mas também as suas vidas. E eu fiquei pensando nisso, eu me lembrei desse texto de Josué. Josué foi um homem que, desde novo, conhecemos a história de Josué, e desde cedo ele tinha uma comunhão muito grande com Deus, porque ele era aquela pessoa que estava colado com Moisés, né? Aquela pessoa que, aonde Moisés ia, levava Josué. E ele viu a ação de Deus na vida de Moisés. Ele viu muito de perto a ação de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus em Josué, em Moisés. E assim ele aprendeu. E ele viveu a sua vida, orientou aquele povo depois que Moisés partiu. E ele comandou aquele povo depois que eles chegaram à terra prometida para conquistar aquelas terras que ainda não haviam sido conquistadas. Um homem que teve experiência marcante com Deus. E agora, já na idade avançada, quando ele sente que os seus dias já não seria tão longo como o tivera, e já sabendo que o Senhor já estava preparando um lugar para ele na eternidade, ele então reúne os sacerdotes, reúne os príncipes, reúne o povo de Deus e traz essa palavra ao povo. Uma palavra para que aquele povo, chamado povo de Deus,
conserte as suas vidas. Saia de uma vida, de uma religiosidade, uma espiritualidade fingida, e se volte realmente para o Deus do céu e assuma um compromisso com esse Deus, um compromisso de se santificar, de se separar dessas coisas mundanas e viver uma vida santa. Escolhas, irmãos. Nossa vida, ela é feita de escolhas. Se escolhermos bem, vamos viver bem. Se tomarmos decisão errada, vamos colher coisas erradas. Não tem para onde correr, não tem outro caminho a não ser esses dois. Ou seguimos no caminho certo, que é Jesus, ou vamos nos desviar, seguir no caminho do mundo, ou então não andarmos tão atolados no caminho do mundo, mas é como diz aquela história do muro, né? O crente não pode ficar em cima do muro. Já preguei aqui há algum tempo atrás sobre isso. O servo de Deus não pode ficar em cima do muro. Ou ele está com o Senhor, do lado do Senhor, ou ele está do lado do inimigo. Porque o muro, ele está no terreno do inimigo. Você não pode ficar lá e cá. Quem está em cima do muro está se enganando, achando que está com o Senhor. Ou ele está do lado do Senhor, ou ele está em cima do muro e caindo para o lado do inimigo. E Josué então faz essa advertência ao seu povo. Ele diz: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade. Essa palavra aqui nos traz uma advertência. Aquele povo então, ele servia ao Senhor, mas eles não eram o quê? Sincero, né? Eles serviam o Senhor sem sinceridade. Servia ao Senhor com sinceridade, com verdade. Olha outra situação. Verdade, irmãos. Aí ele traz aqui agora aquilo que aquelas pessoas tinham escondido em suas casas, que não podiam mostrar para o sacerdote, nem para o líder religioso. Deitai fora, olha, os deuses. Aquelas pessoas achavam que poderiam esconder isso do Senhor, poderiam até esconder do sacerdote, do líder da igreja, como hoje muitos acham que pode esconder as coisas do pastor, do líder, né? Do professor da escola dominical, mas não pode esconder de Deus. E aqui Josué, usado por Deus, diz para ele: ó, joga fora os deuses aos quais serviram vossos pais quando estavam no Egito. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Deuses dos amorreus, os ídolos, irmãos. Ídolos são coisas usadas pelo inimigo para que a pessoa adore aquilo ali, mas na realidade aquelas pessoas estão prestando culto aos demônios, aos deuses. E aqui Josué é bem claro quando termina esse verso, ele diz: porém, se vos parecer mal fazer assim, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos, irmãos, ter essa consciência de servir ao Senhor. Precisamos ter essa consciência da responsabilidade que nós temos de não só servirmos ao Senhor, mas levarmos aqueles que estão em nossas casas em servir ao Senhor. Mostrar para eles, aqueles que ainda não têm Jesus, que estão em nossa casa, nossa família, que nós servimos a um Deus que faz milagres, um Deus que cuida, que cura, um Deus que nos leva para o céu. Escolhas, irmão, vamos escolher
como hoje é um dia de escolher os nossos representantes na Prefeitura de Nova Iguaçu, vamos, irmãos, firmar esse compromisso com o nosso Senhor, de servi-lo, na certeza de que Ele tem cuidado de nós e vai continuar cuidando, porque nós somos totalmente dependentes desse Senhor. Amém? Que Deus a todos assim nos abençoe.